Deus, muito obrigado por essa oportunidade de nos conectarmos com o mundo missionário do nosso país. Eu espero, Deus, ardentemente, que essa boa conversa sirva de encorajamento para os nossos irmãos das agências missionárias envolvidas, portas abertas e Missão Mais. Peço também que o Ministério do Vocari continue se fortalecendo nesse papel de conectar o jovem com a missão de Deus. Também peço por cada vida que está ao vivo aqui com a gente, nesse bate-papo, com pessoas do Brasil inteiro, para saber, para refletir, para conhecer um pouco mais sobre o que Deus tem feito no mundo através dos missionários chamados pelo poder, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Que seja um tempo bom, em nome de Jesus. Muito obrigado pela MTB, muito obrigado pelo Vocari, muito obrigado pela vida do Gustavo, que tem se dedicado a esse ministério de conectar pessoas com a missão de Deus aqui na Terra. Propósito global de Deus. Propósito de Deus para a igreja, para os crentes, para o povo dele. Nós te louvamos, te agradecemos e clamamos pela tua ajuda no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós somos parte da MTB, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, mais especificamente um braço, né, gerado no útero da MTB, que é o Vocari. O Vocari é um movimento de juventude fundado, provocado pelos nossos missionários, de carreira, que perceberam que era importante investir na segunda geração de missionários ou na próxima geração de missionários. E aí começou-se um movimento para conectar jovens ao redor do Brasil com a sua vocação, servindo a missão de Deus. Para nós é uma alegria muito grande, como Vocari, estar aqui junto com vocês. E a minha parte nisso tudo, eu estou diretor do Vocari Nordeste, coordenador do Vocari Nordeste, né? A Emiliano, que está aqui com a gente hoje, é o coordenador geral do Vocari, é o nosso presida, é o nosso big boss, né? Estou muito feliz porque o Nordeste está presente nesse movimento tão importante para o mundo missionário. E esse momento, o Connect Talk aqui, ele é feito para que a gente viva um pouco daquilo que a gente chama de Connect, que é a parte das ferramentas, uma das ferramentas do Vocari, cujo objetivo é conectar o jovem com as instituições missionárias, que a gente também chama de instituidoras ou agências missionárias. Então, se você está aqui, o nosso objetivo é conectar você com a realidade e a prática missionária das agências que estão no guarda-chuva AMTB. Uma coisa interessante é que as duas agências que a gente tem aqui, a Mais e a Portas Abertas, estão também compondo esse movimento. E eu queria abrir agora para que as duas agências se apresentem. E dentro do tema de hoje, o tema proposto é a igreja perseguida. A gente está aí na semana, né, quase chegando o DIP, e o nosso objetivo hoje é refletir um pouco sobre essa realidade da igreja perseguida, a igreja sofredora no mundo missionário transcultural. E aí eu queria passar a... Quem vai começar? Quem quer começar se apresentando e apresentando sua agência? O Willy ou o Vinícius? Tô indo bem? Tô indo bem, Gustavo? Tá Tá indo indo bem, muito bem, tá indo muito muito bem. bem. Pode deixar o Vinícius iniciar. Obrigado, Will. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Todos me escutam bem. Acho que tá bom aí, Rui. É prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco, ainda mais que é uma missão afiliada à IMTB, que faz parte do movimento Vocari. É sempre um privilégio cooperar, aprender com tudo aquilo que a MTB, o Vocari tem feito e outras organizações ao redor do mundo, hoje em especial aí a Portas Abertas, a pessoa do Willi. Meu nome é Vinícius, sou missionário da Mais há 8 anos, sou casado com a Débora, é, atuo aqui hoje na coordenação de toda a parte de mobilização, parceiros financeiros,
toda a parte de evento da Missão Mais. É, e a Mais é uma organização missionária que tem trabalhado nos últimos 15 anos, ainda bem adolescente, nos últimos anos dando suporte a cristãos em situação de perseguição, sofrimento ao redor do mundo. Deus tem nos dado a oportunidade de, ao longo desses 15 anos, já estar presente aí, atuando ao longo desses 15 anos em mais de 35 países ao redor do mundo, servindo a igreja e a partir da igreja em diversos contextos. E hoje, especificamente, temos trabalhado com a igreja perseguida ao redor do mundo. E no ano que a gente completa 15 anos, a gente tem aí o privilégio de estar atuando no ano de 2025 simultaneamente em mais de 16 nações, com desenvolvimento de projetos nas mais diversas áreas, seja ela na distribuição de Bíblia, microcrédito, treinamento de pastores e líderes, sustento de órfãos e viúvas, como também o acolhimento a refugiados aqui no Brasil é uma das frentes que nós temos atuado aqui no Brasil, que é servindo a igreja sofredora aqui no acolhimento a refugiado. De lá para cá, Deus tem nos dado esse privilégio, esse presente de fazer parte da missão dele, de contribuir com a igreja que sofre ao redor do mundo, servindo ela para que ela possa continuar cumprindo o papel da grande comissão, mesmo diante do sofrimento e da perseguição. Boa, boa, Vini. Então vamos lá. Eu sou o Willy. Todo mundo tá me ouvindo aí, certo? Sim, Beleza. Moro em São Paulo, resido aqui na capital, onde está também o nosso escritório. Tá? A base da Portas Abertas no Brasil fica aqui em São Paulo. Sou casado, tenho 3 filhos e nos últimos 10 anos tenho trabalhado de maneira integral na Portas Abertas. Fui voluntário antes disso, um pouco antes de iniciar de maneira integral. Nesses últimos 10, servindo aqui na base em São Paulo. Hoje eu sou responsável pela área de relacionamento com igrejas, também mobilização, tudo que envolve essa questão de eventos e voluntários, tá? E para quem chega agora ou quem está assistindo aí um pouco mais para frente, a Portas Abertas atua hoje em cerca de 70 países e completa esse ano 70 anos também, né? Quando surgiu ali com o irmão André em 1955, o jovem holandês contrabandeando Bíblias para países da antiga União Soviética, dentro do fusquinha dele. O início da Portas Abertas se dá daquela forma. Hoje a gente atua nessa região, em regiões onde há perseguição aos cristãos, mas o nosso foco, o coração do nosso trabalho é estritamente com cristãos que são perseguidos por causa do Evangelho, né? Então, a gente atua aí em cerca de 70 países para fortalecer esses irmãos, para que eles tenham condições de permanecer firmes, continuando sendo sal e luz onde eles estão, tá? Então, a gente trabalha desde a distribuição de Bíblias, que foi a forma que começou com o irmão André. Tenho aqui nas minhas mãos o livro dele, O Contrabandista de Deus. Esse livro conta exatamente como ele começa a contrabandear Bíblias para países da antiga União Soviética dentro do Fusquinha. Mas depois disso amplia-se o trabalho para treinamento também de pastores, treinamento de líderes. Hoje o resumo basicamente é ouvir as necessidades do cristão perseguido e auxiliá-lo, né, de forma que ele possa continuar. Então, além de Bíblias, treinamento, ajuda pós-trauma, ajuda socioeconômica, escolas, né, para criança em países onde eles não têm oportunidade de estudo, restauração de casa, de templos. Então, varia muito, né, de acordo com a necessidade ali da região ou do país de maneira geral. A gente atua exatamente para poder fortalecê-los, né? Hoje, quando a gente fala de perseguição, a gente está falando aí de pelo menos 380 milhões de cristãos, né, espalhados em todos esses lugares. E a gente tem o privilégio de poder servir esses irmãos. Então, de maneira introdutória, é isso. você É, falou 380 milhões? exatamente, Que exatamente. número, né, cara? É um número gigantesco, É, né? é, Aproveita, Willy. Você já é o primeiro
no panorama de perguntas e respostas e explica para a gente o que é a igreja perseguida e já emenda assim nessa explicação como que a igreja perseguida, mesmo nesse contexto tão hostil, permanece tão fiel e ainda tão presente no mundo, né? Uhum. 380 milhões de pessoas. Enquanto, gente, isso é mais que o Brasil inteiro. Sim. É. E assim, esse número ele ainda é bem conservador, né? A gente acredita que a perseguição alcance ainda muito mais. Mas a perseguição a gente define basicamente como qualquer tipo de hostilidade, né? A alguma pessoa que se identifica com Cristo. Isso aqui é um detalhe muito importante, porque é por causa da vida de Cristo no cristão que ele é perseguido. Ele não é perseguido por causa de ideologia, por conta de qualquer outra coisa, mas por causa da pessoa de Cristo dentro dele. Então, é a identificação de uma pessoa com Cristo. Como resultado disso, hostilidade. Então, nesse sentido, a igreja perseguida ela é formada por cristãos que enfrentam restrições, direitos negados, prisões, torturas, mortes, expulsões, né? O DIP desse ano, o Domingo da Igreja Perseguida, a gente está falando de cristãos que são expulsos, né, de suas casas. Então, quando a gente fala de cristão perseguido, é exatamente de pessoas que têm pagado um alto preço por causa do Evangelho, né? Mas isso não é nada novo, né? Isso a gente acompanha, obviamente, se a gente lê ali o Antigo Testamento, a gente vai ver que isso já acontecia com os profetas, no Novo Testamento inteiro, ao longo da história da igreja. Mas respondendo essa segunda parte aí da sua pergunta, como é que eles permanecem firmes, né? Eu sempre falo uma coisa: só existe perseguição porque existe crente fiel, né? Então, a perseguição ela é uma consequência da fidelidade da igreja, tá? Então, por que que existe cristão Me perseguido ao permita, redor do mundo? me permita só um Sim. adendo. Que fala bonita, cara. Né? Essa fala da fidelidade do crente. Que construção bela. E eu vou parafrasear Jesus Cristo falando com Pedro, né? Quando Aham. perguntam quem ele é e ele diz: Olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E aí Jesus diz: Olha, isso foi o próprio Deus que te revelou. E esse conceito sobre a igreja perseguida, de que a principal marca dela é a fidelidade a Cristo, é animador, né? Exato. Porque a gente acaba tendo uma visão de que a igreja perseguida é uma igreja coitada. Uhum. E essa tua fala traz de volta o conceito de igreja heróica, né? De igreja fiel, militante, muito bonito. Pode continuar. Exato, exatamente. Isso é bem interessante porque isso não elimina a dor dos nossos irmãos. Eles continuam sofrendo, né? A gente não romantiza a perseguição, dizer que é só bênção e tudo mais. Porém, só existe perseguição porque existe crente fiel ao redor do mundo. Isso é fato. Eu li há um tempo um livro que dizia que a perseguição ela poderia ser evitada. Como? Você não obedece, você não pratica a vontade de Deus, né? Você abre mão de praticar a vontade de Deus. Então, quando a gente vê nesses lugares cristãos que são mortos, por exemplo, no ano passado foram mais de 4.400 cristãos assassinados por causa do Evangelho. Por que que eles foram mortos? Eles só foram mortos porque eles não negaram a Cristo, porque eles consideraram Cristo um bem superior. Eles não consideraram a sua vida, né, preciosa, e eles foram corajosos, corajosos de seguirem a Cristo até o último momento, que foi a morte. Então, se no ano passado mais de 4.400 cristãos foram assassinados, é porque eles deram glória ao Senhor, é porque eles confiaram no Senhor mais do que em qualquer coisa, né? Então, como é que eles permanecem, né, como é que enfrentam a perseguição? A perseguição é simplesmente essa resposta, essa fidelidade. É claro, a gente lembra de Paulo, né, que foi perseguidor, lá em Atos 8 e 9, mas depois lá em 2 Coríntios ele fala, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. E ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, essa é a resposta, né, que eu acredito, né? Os olhos em Cristo na eternidade, mesmo que haja o sofrimento, e Paulo diz, o sofrimento desse tempo, mas esse sofrimento ele não tem como ser comparado com a glória eterna. Olhar para Cristo, né, e na expectativa da eternidade, isso é o que anima esses irmãos, é o que deve nos animar também, né? Eu e você, a gente que está aqui, não olhar para as circunstâncias, não olhar para o que é passageiro, mas para aquilo que é eterno. Pô, muito bom, muito bom. É encorajador ouvir que a gente sabe que há dor, que há luta, que há sofrimento e ao mesmo tempo que a gente, como você bem destacou, essa capacidade da igreja permanecer pela fidelidade a Cristo e por isso mesmo é perseguida, é um choque também, deve ser um choque para a galera que está ouvindo aqui, reforçar essa ideia de que a gente vive numa igreja confortável. Deus nos Uhum. deu o privilégio, não é uma vergonha. Tem gente que trata isso às vezes como se fosse uma vergonha a gente viver num contexto como o nosso de Brasil. É um privilégio, na verdade, é graça de Deus. Aprove a Deus em sua providência trazer a gente para esse contexto de Brasilzão. E nós, talvez, tenhamos recebido essa graça para investir nos povos onde essa graça está sendo manifesta de outra forma, né? Na perseverança e na continuidade da pregação do evangelho. Muito bom. Agora, eu queria conversar com o Vinícius, e... É Vinícius? Eu acertei? Acertei. Vinícius, né? Fala, Vinícius. E aí, Eu acertei, né, Vinícius? acertou. Então, Vinícius, eu passei assim uma pergunta a mais ah, para o Willi, foi sem querer, não foi programado, mas para você, eu queria que você compartilhasse aí as principais histórias que você tem de testemunho, de experiência dentro da Missão Mais, dentro daquilo que vocês têm experimentado. Você consegue compartilhar para a gente um pouco dessa realidade da igreja perseguida a partir da experiência da agência missionária de vocês? Uhum. Olha, eu queria, William, me permitir, não ia com, acrescentar ou complementar. Fica à vontade. Eu acredito totalmente, 200% em tudo que o Willie disse. É tão interessante que quando a gente é perguntado e fala um pouco a respeito da igreja perseguida ao redor do mundo, as pessoas têm a ideia de que a igreja perseguida é uma pobre coitada que está sofrendo e que não tem Deus como um pai que cuida dela e de que nós precisamos fazer algo para ela, senão ela vai sofrer e vai morrer e vai acabar, e na verdade é totalmente diferente. Essa igreja que é perseguida, ela, mais do que nós que somos livres, entendeu de que existe um Deus, que esse Deus é o pai dela e que cuida dela. E de que esse Deus, além de ser o pai, de cuidar, mesmo diante de todo esse sofrimento, ele é tudo e ponto. Jesus é o tudo para essa igreja e ponto final. O que a gente tem escutado assim e ouve muito falar quando a gente viaja para o campo para servir a igreja, para ouvir as histórias, acompanhar todo o trabalho que a gente tem realizado, a gente ouve histórias e a gente pensa que está indo nesses lugares para abençoar essa igreja e, na verdade, a gente volta abençoado por ela, por ver, por justamente aprender com essa igreja a respeito de fidelidade, por justamente aprender com essa igreja a respeito de que Jesus é tudo e ponto final. A gente tem uma história que marcou assim muito a história da Mais, foi quando o pastor Mário, que é o fundador da missão, ele viaja para o Sudão para encontrar, para acompanhar, né, todo o trabalho que a Mais estava realizando lá naquele momento. E nós tínhamos naquele país um coordenador que cuidava dos projetos da Mais ali, naquela região, e o pastor Mário encontra com ele, vai para o hotel, e no outro dia
eles marcaram um encontro para se encontrar e a partir dali eles irem visitar todos os projetos que a Mais estava realizando ali no Sudão naquele momento. E chegou um determinado momento que eles tinham combinado, deu 10, 11 horas, por exemplo, e nada dele chegar, e nada dele chegar. Deu 11h10, nada dele chegar. Deu meio-dia, nada dele chegar. Deu 3 horas da tarde, nada dele chegar. Quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, ele chega e ele chega todo sujo, todo machucado. E o pastor Mário vai ter uma conversa com ele ali, perguntar o que que tinha acontecido, por que que eles tinham se atrasado e por que ele estava naquele estado, né? E ele vai contar para o pastor Mário, não, não é nada. Simplesmente eles me pegaram aí mais uma vez, mas está tudo bem, podemos seguir. Aí o pastor Mário, não, como assim? Eles te pegaram mais uma vez, está tudo bem, não vamos seguir. Eu preciso entender o que está acontecendo. E ali aquele homem começa a contar assim um pouco do que ele estava vivenciando alguns meses ali no Sudão, diante de toda a situação. Esse homem era filho de um sheik lá no Sudão, ele é filho de um pastor, vamos dizer assim, de uma mesquita, e ele tinha sido enviado como missionário dessa mesquita para uma outra região em determinado momento. Ele, sabendo que ele tinha a missão de evangelizar cristãos, ele compra uma Bíblia e começa a ler essa Bíblia e se converte ao Senhor, lendo a Bíblia dentro de um quarto de hotel em uma de suas missões como missionário dessa mesquita a qual ele fazia parte. E ele retorna ali para sua casa e diz para o seu pai, olha, não consegui completar a missão que o Senhor me enviou, porque Alá se revelou a mim. E o seu pai o expulsa de casa e dá uma ordem a todos os seus primos e parentes que ele não poderia se aproximar por mais de 3 metros de sua casa, senão todos tinham a liberdade de matar aquele homem porque ele era um traidor. E o pastor Mário, naquele encontro, ele já convertido, já casado, já coordenando os nossos projetos ali no Sudão com outros pastores sudaneses, o pastor Mário vai ouvir a história de Mohamed Ali naquele momento e começa a contar um pouco de tudo que ele estava vivenciando. Mohamed vai contar que semanalmente homens de uma mesquita vizinho à sua casa o pegava ele, levava para um galpão e naquele galpão batia nele por cerca de 3 horas, no final urinava nele e deixava ele embora. E ele vai contar isso, que isso estava se repetindo assim durante já alguns meses, que semanalmente esses homens estavam fazendo isso com ele. E o pastor Mário, na sua vontade de querer cooperar, vira para Mohammed e fala, então a gente vai, a partir de agora, nós vamos te tirar daqui, nós vamos levar você para o Brasil, lá você vai ter liberdade, você não vai mais passar por isso, nós vamos te livrar desse sofrimento. E Mohammed fala, de maneira nenhuma, eu não quero sair daqui, eu não quero sair do Sudão, e o pastor Mário Mohamed, ao contar esse relato pessoal de que estava acontecendo com ele, de maneira pessoal, ele vai contar aquilo com uma certa naturalidade. Não, semanalmente eles me pegam, levam para um galpão, me batem e tá tudo bem. No final eles me soltam, eu volto para minha casa e eu continuo a pregar. Mas só que o pastor Mário, num determinado momento, faz uma pergunta que muda um pouco ali o quadro ou o semblante dessa conversa, é quando ele pergunta da sua família, mas e a sua família? E Mohammed começa a contar relatos de que sua filha, alguns dias atrás, indo para a escola, crianças dessa mesquita tinham tacado uma pedra nessa menina e ela já estava alguns dias já sem andar. E ele vai contar que em determinado, algumas semanas atrás também, esses mesmos homens não o pegaram e levaram para esse galpão. Eles invadiram a sua casa, prenderam as crianças, colocaram as crianças dentro do banheiro, fecharam a porta e Mohammed teve que presenciar o estupro coletivo da sua esposa na sua frente. E a única coisa que aqueles homens diziam para Mohammed é: se você negar, a gente para agora. E Mohammed conta para o pastor Mário, envergonhado não pela situação de ter que ver a sua esposa sendo abusada por aqueles homens, mas ele conta para o pastor Mário envergonhado porque ele diz que aquele momento foi o momento em que ele quase negou.
porque ele não estava resistindo ver a sua esposa sendo abusada sexualmente por aqueles homens, e aquele momento foi o momento em que ele mais se sentiu tentado a negar o Senhor. Mas só que ele conta que em determinado momento, no meio dessa atrocidade toda, a sua esposa, vendo que Mohammed estava desfalecendo da fé, de que Mohammed iria negar, ela vira para Mohammed e fala: Mohammed, não nega Jesus, porque Jesus é tudo que nós temos. Não nega, porque Jesus é tudo que nós temos. E aqueles homens deixaram Mohammed, foram embora. E quando o pastor Mário ouviu aquilo, falou: não, vamos pôr um fim, um ponto final em tudo que a gente tem feito aqui. Vamos levar você embora para o Brasil para que você possa recomeçar a sua vida. A gente tem uma parceria com a igreja árabe em Foz do Iguaçu. Você vai poder pregar em árabe, você vai poder pastorear os árabes dessa igreja, enfim. Vamos. E Mohammed vira para o pastor Mário e fala assim: Pastor Mário, você não entendeu, eu já morri há muito tempo. O dia que eu aceitei Jesus, eu morri para esse mundo. E nada que eu fizer, a não ser doar a minha vida pelo Sudão, será válido mais. Então, eu estou disposto a doar a minha vida pelo Sudão, eu estou disposto a dar a minha vida pelo Sudão, mesmo que isso me custe tudo, porque eu entendi de que Jesus é tudo. E completando a pergunta aí que você fez para o Willi, o que eu acho que fortalece e que faz com que a igreja perseguida se mantenha fiel, mesmo diante desses cenários de atrocidades que nós ouvimos, que nós sabemos que de fato acontece, é esse entendimento de entender que Jesus é tudo. Jesus é o suficiente, de que Jesus é a única opção que eles têm, mesmo diante desse caos, mesmo não tendo o que comer, eles têm Jesus e isso basta. Tem uma história do Ronaldo Lidório que ele conta da missionária doutora Ellen, que trabalhou durante muitos anos no Congo e ela foi abusada sexualmente, construiu um hospital e foi destruído e depois retornou para o Congo novamente, foi ali reconstruir o hospital que ela tinha construído, foi formar novas missionárias enfermeiras e ela saiu dali do Congo depois de todo o sofrimento que ela viveu, foi abusada sexualmente. No final da sua vida, ela escreve um artigo que diz assim: o problema da nossa geração é que nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e o dinheiro. Queremos Jesus e a fama. Queremos Jesus e o holofote. Queremos Jesus e ser o melhor. Quando na verdade não. Jesus basta. Jesus é o suficiente. Eu acho que a igreja perseguida entendeu isso, sabe, Rui? De que Jesus basta diante do sofrimento, diante da perseguição, diante do caos que está ao nosso redor. Jesus basta. E eu acho que é isso que a igreja perseguida tanto nos abençoa, assim como missão mais, fazer entender todos os dias de que Jesus é o suficiente, mesmo diante do caos e da perseguição e das circunstâncias da vida. Muito forte, né? Porque a gente tem uma rotina avassaladora, né? Eu me converti, eu tinha 6 anos, né? Quando Jesus me salvou, eu tinha 6 anos de idade, 1990. E eu cresci na igreja, praticamente, né? Eu fui o primeiro da minha família. E na década de 90 se ouviu muito que a gente tinha que tomar cuidado porque o mundo estava entrando dentro da igreja. E aí os pastores costumavam entender que esse mundo entrando da igreja era o rapaz usando brinco, fazer uma tatuagem e coisas desse tipo, né? Relacionadas a usos e costumes. Mas eu acho que ouvindo esses relatos de vocês, eu acho que o mundo começou a entrar dentro da igreja, das igrejas, substituindo o amor a Deus, a Cristo e a sua obra por amor à vida comum, um amor à vida secular, corriqueira. Eu sei que não tem essa dicotomia secular, sagrado, igreja, trabalho, mas na verdade a gente tem que começar a destacar que a gente criou essa dicotomia de maneira tão forte que agora eu acho que o lado de fora acaba sendo mais relevante do que a nossa missão a partir da igreja para o lado de fora, né? Aí acaba que a gente não entende mais o que é que está acontecendo no mundo missionário, a gente relativizou a pregação do evangelho, a gente relativizou investimento em missões,
E a gente tem muito discurso. Vocês que trabalham com mobilização, vocês devem ter ouvido muito isso, né? Um discurso anti-mobilização missionária, um discurso de competitividade dos recursos da igreja local com os recursos de investimento na obra missionária. Tanto que hoje no Brasil, talvez as igrejas, os movimentos missionários mais bem estruturados, a nível de volume até, de quantidade, são os movimentos denominacionais, como a APMTB, né? A APMT, quer dizer, a própria Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista, porque são igrejas, denominação, que estão investindo no processo, né? É muito impactante. E aí fica essa pergunta para vocês, se vocês puderem responder aí em 2 minutinhos, cada um, né? A partir desse gancho que eu acabei de fazer, qual que é o nosso papel como igreja brasileira nesse processo da missão transcultural? Né? Da missão para o povo não alcançado no contexto de igreja perseguida. Quais são as oportunidades que a Missão Mais teria para desafiar, não apenas financeiramente, mas também, né? Mas a nível de doação de vida também, não apenas de recursos, mas como a Portas Abertas receberia gente que está aqui nessa live para uma experiência, uma oportunidade missionária com vocês. Fica à vontade para quem começa aí. Pode ser o Willy, né, que o Vinícius falou até, estava falando agora por último. Então, Willy, começa você em 2 minutinhos, a igreja brasileira e como a Beleza. juventude que está aqui poderia se engajar de alguma forma. Tá, vamos lá. Obrigado aí pela pergunta. Um dos nossos valores centrais, né, da Portas Abertas é atender às solicitações da igreja perseguida, né? A gente existe para isso. O irmão André dizia, se existe algum dono da Portas Abertas, é a igreja perseguida. E a maior necessidade que a gente ouve desses irmãos, por mais que sejam várias necessidades, tenha necessidade todo o tempo, diversas, mas de maneira geral, o pedido mais comum desses irmãos já deve ser conhecido também de vocês é por oração. Oração pode fazer todas as coisas acontecerem. Né? A gente não está falando de uma oração que vai aqui nessa noite somente, uma semana. Eu sempre costumo, quando eu desafio alguém a orar pela igreja perseguida, orar pelo menos pelos próximos 10 anos, sabe? Oração é a principal resposta. Quando a gente vê Pedro sendo preso lá em Atos capítulo 12, a igreja estava orando. A igreja estava intercedendo. Então, não é diferente a nossa resposta. É claro, você pode ir, você pode visitar, mas você vai e volta, sabe? Você pode dar dinheiro, pode construir uma escola, ela pode ser destruída, sabe? Não é que isso não seja importante. Tudo isso é importante, mas sem a oração, nada disso acontece, né? Então, eu diria, se existe algo que você quer começar a fazer pela igreja perseguida, se comprometa em orar. Mas como? Conhecendo, obviamente, né? Com propriedade, com conhecimento. Não adianta também se orar, abençoa a igreja perseguida no mundo inteiro, amém, né? Mas conheça a realidade de diversos países, diversos contextos, né? Acompanhe pessoas, né? A gente já teve a oportunidade de acompanhar pessoas que ficaram presas por 9 anos, orando por ela, e graças a Deus ela foi liberta. Sabe, você poder comemorar a libertação de uma pessoa como essa, né? Existem outras coisas simples que dá para fazer de casa mesmo. Você pode escrever uma carta. A gente tem campanhas de cartas para cristãos perseguidos. Todos os anos a gente tem várias campanhas. Você pode escrever na sua igreja individualmente, sabe? Você pode ser mobilizador, levar outras pessoas para que orem também, né? Em favor disso, em favor dessas questões. E, obviamente, a gente tem inúmeros projetos, desde poços artesianos, distribuição de Bíblia, treinamento. Então, no nosso site tem uma série de campanhas onde você pode também escolher ali doar, seja uma doação única, seja doação mensal, para apoiar esses projetos. Mas de todas as opções aí que eu dei, né? Se Deus quiser, ano que vem a gente volta com viagens de campo também. São oportunidades em curto prazo para você poder conhecer um pouco sobre a igreja perseguida, além de trazê-los para o Brasil, geralmente 3, 4 vezes ao ano, a gente também
já proporcionou muito e, se Deus quiser, retornaremos a proporcionar viagens de campo aí para a igreja brasileira. Mas eu gostaria de fixar exatamente nesse ponto de oração, sabe? Porque é por meio dela que todas as outras coisas vão acontecer. Seja por meio da Portas Abertas, por meio da Mais, por meio da Junta, por meio de outra organização missionária que seja. Amém. Benção. Vinícius, compartilha com a gente como que você entende que é o papel da igreja brasileira e como que a juventude que está aqui podia se conectar e servir com vocês de alguma forma. É, como o Will falou, a oração é fundamental. É o primeiro passo para todo cristão que deseja, assim, se envolver com a igreja perseguida. A gente, nas viagens e quando encontra um cristão perseguido, a gente nunca ouve eles falando, o pedido é unânime, ore por nós, ore pela igreja, ore pela nossa igreja aqui. Então, esse pedido é constante todas as vezes que nós nos encontramos com um cristão perseguido. A gente tem uma história aqui na Mais que é bem forte, assim, que é a história do Peter Jacek. Ele ficou preso durante 1 ano e 6 meses no Sudão. Peter é embaixador da Voz dos Mártires do Mundo, o porta-voz oficial da Voz dos Mártires do Mundo, e quando ele ficou preso durante 1 ano e 6 meses no Sudão, acusado de espionagem, o único momento em que Peter conseguia dormir na cadeia era o momento em que a sua igreja na República Tcheca estava de joelhos orando por ele. Deus cuidando dele nesse momento. E uma outra forma que eu acho que a igreja brasileira pode ser resposta à causa da igreja perseguida também é sendo voz. Sendo voz daqueles que não têm voz, sendo voz daqueles que não podem falar das suas dores, do seu sofrimento. A gente, com uma boa expressão da palavra, a gente está, talvez, Portas Abertas, Missão Mais, Missão Voz dos Mártires, algumas organizações que trabalham com a igreja perseguida, a gente, no bom sentido da palavra, a gente está, talvez, no nicho mais difícil relacionado à missão. Porque falar de missão já é muito difícil em contextos de igrejas pelo Brasil, na mobilização de modo geral, e no contexto de igreja perseguida mais difícil ainda, porque hoje em dia ninguém quer falar mais de sofrimento, né? A dor, o sofrimento já não é algo que é tão bem aceito pela nossa geração, porque já sofro demais, já tenho muito sofrimento, então você vem aqui na igreja para falar de mais sofrimento. Então é uma das coisas que a gente ouve, mas é ser voz daqueles que não têm voz. E a gente compreende que ser essa voz é ter o entendimento de conhecer essa causa e de compartilhar essa causa. Existem diversas frentes que nós temos de trabalho, e quando eu falo de ser voz, Pastor Richard Wurmbrand, que é o fundador da Voz dos Mártires, quando conheceu de fato a igreja subterrânea, ele tinha o desejo de pastorear essa igreja. Mas essa igreja se reuniu e um dia que ele estava lá com eles na igreja subterrânea, disse a ele: Pastor Richard, não queremos que o senhor fique aqui. Vá a um país livre e conte as nossas histórias. Por favor, nós precisamos de pessoas que contem as nossas histórias e compartilhem as nossas realidades para que a igreja livre saiba de que existe uma igreja que se reúne de maneira subterrânea, de que existe uma igreja que está sendo presa, de que existe uma igreja que está sofrendo por amor a Cristo. Então, eu acredito que existe essas duas formas, oração e ser uma voz Bacana, dessa igreja. Algumas bacana. oportunidades que eu tenho e que eu compartilhei de maneira mais específica aí com o Gustavo. A gente tem agora, no mês de julho, que é a Conferência Converge, que é uma conferência com a ideia, com a missão, né, de convergir duas realidades, de trazer a igreja a vivenciar essas duas realidades. Vai ser esse ano aqui em Curitiba, dia 18 e 19 de julho. A gente ainda tem algumas vagas, são só 1.000 vagas, e a gente, eu acredito que a gente deve ter no máximo umas 150. Na sexta-feira vai estar com a gente o pessoal da banda Resgate, e o pastor Maia, que é o presidente da Missão Mais. No sábado vai estar com a gente o Alexandre Magani, e quem vai estar ministrando é o pastor Richard, Cole Richard,
que é o presidente da Voz dos Mártires dos Estados Unidos. Então, é uma oportunidade de convergir essas duas realidades. Vai estar com a gente mais de 10 organizações missionárias com stand, com oficinas. Então, a gente está empenhados aí nesse dia, 18 e 19 de julho, em convergir essas duas realidades. Então, o pessoal aí que é de Curitiba, região, São Paulo, Rio, que é mais próximo, a gente espera poder se encontrar nesse tempo, além Muito das bacana. opções de ser um mobilizador, de levar mais até a sua igreja, enfim, são diversas Vocês formas. podem compartilhar os links desses eventos. Eu vi que o Gustavo compartilhou bastante coisa aí agora, mas se vocês tiverem outros links, telefones para contatos e coisas para que meios de conexão para que a turma que está aqui possa acessar e conversar com vocês para saber como se engajar com vocês também, seria muito bom. Gente boa, agora é o momento em que, depois dessa enxurrada de informação, a gente abre aí para os nossos queridos internautas, para nossa audiência, nossos espectadores passarem agora ao papel de participantes ativos desse momento, fazendo perguntas. Alguém que está aqui na live gostaria de abrir o seu microfone, entrar em contato aqui com a rádio e fazer a sua pergunta, né? Você, meu amigo, minha amiga que está aqui me ouvindo, você que está aí no seu carro, sempre quis dizer isso, cara. Se você quiser participar com a gente e você tiver alguma pergunta, se você quiser abrir o microfone, você abre. Se não, você pode digitar no chat que o nosso Guga Telepronto vai lá e lê na Eu mesma vou hora a ler. sua pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? É de graça, tá, gente? É mesmo, hein? Eu quero. Dali. Quem é? Se apresenta. Sou Flávia, sou missionária da Igreja Presbiteriana de Viçosa, estou atuando na região metropolitana de São Paulo e também sirvo no suporte à Igreja Perseguida aqui na região metropolitana. Eu gostaria de saber se dentro da experiência de vocês, é, é, uma vez que esses cristãos eles não têm às vezes o mesmo acesso de material, pessoas que são discipuladas. Vocês acreditam que é importante o suporte no desenvolvimento da fé dessas pessoas? Hoje a gente está falando de um discipulado que talvez não vá acontecer nos mesmos moldes de uma igreja que se vê com mais liberdade de manifestar sua fé, de vivenciar sua fé, mas os cristãos, que vocês atendem ou tiveram contato, eles têm algumas dúvidas sobre as doutrinas principais da fé. Como que é isso na vida deles, uma vez que eles não têm o mesmo acesso para que nós temos, por exemplo? É uma pergunta. Olha aí, essa é uma pergunta tipicamente Excelente. presbiteriana, tá vendo? Isso. Fica à vontade, Muito. Willy e Vinícius. Eu só pedi que vocês respondessem dentro de 60 segundos, por causa do nosso Tá, tempo, já está avançando. deixa eu responder aqui rapidamente minha parte. Sim, essa é uma necessidade muito grande dos nossos irmãos, porque imagina que em países com difícil acesso a conteúdo, a seminário, você não tem seminário bíblico, né? Então a pessoa recebe a Bíblia, ou ouve o Evangelho, se converte, agora ela precisa ser discipulada. Só para você ter ideia, teve épocas anteriores que a China tinha cerca de 3.000 cristãos para um pastor biblicamente treinado. E em países da África, Oriente Médio, se você não tem esse conhecimento bíblico, facilmente você é vencido, né, pelas heresias, né, por todas as outras coisas que acontecem. Então, a Portas Abertas hoje investe muito forte, especialmente além de treinamento para liderança no geral, mas tem um treinamento muito específico que se chama PFAT, né, permanecendo firme através da tempestade, que é como responder biblicamente à perseguição. E essa é uma necessidade contínua, pode ter certeza. Legal. Vinícius, você quer colaborar com essa pergunta também? Eu acho que dentro das experiências até que a gente tem aqui como Missão Mais, quando acolhemos um refugiado cristão, a gente percebe que esse desenvolvimento na fé é extremamente importante. Então, quando o refugiado chega aqui, a gente tem toda esse acompanhamento de
cooperar com esse desenvolvimento, mas também quando ele vai para a igreja local, com a igreja acolhedora, esse desenvolvimento é extremamente importante pelo fato de não ter o acesso como nós temos, de não ter acesso a todo tipo de informação, treinamento, toda a teologia, vamos dizer assim, que nós temos aqui, como um país livre. Legal. Obrigada, gente. Valeu, Fabio. Muito obrigado pela pergunta, viu? Gente, tem mais alguém que queria fazer uma pergunta bacana, sanar uma curiosidade? Essa é a sua chance, meu povo e minha pova. E o melhor, viu? Depois que você perguntar, quem perguntar pode vir aqui em Natal, no meu escritório aqui, e pegar um prêmio, viu? Ô, Esse, Rui, enquanto só interrompendo um pouquinho aqui, enquanto o pessoal está pensando, primeiro eu quero agradecer a Flávia. A Flávia também esteve com a gente apresentando no Connect Talk, sobre profissionais em missões. E quero compartilhar aqui no chat também. Eu compartilhei alguns links com vocês. Estou compartilhando agora o link da comunidade do Vocari no WhatsApp, porque aqui nós temos um tempo limitado, tempo curto, mas o nosso interesse aqui é que vocês que estão nos assistindo continuem essas conversas, né? Que vocês aproveitem aí que conheceram o Willy, o Vinícius, as agências dele, e vocês entrem em contato e continuem conversando. E um jeito de fazer isso é lá pela comunidade, onde a gente divulga várias oportunidades, eventos, tem outros representantes de agências missionárias por lá. É isso. Legal. Vamos ver. A, a Tem pergunta. Tawane, a Tawane está perguntando se esse ano a Portas Abertas vai abrir oportunidade para voluntários. sim, senhor. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, tá? Que é o WhatsApp que eu uso na Portas Abertas e também o e-mail. Ótimo. Então, pode me chamar que a gente continua entra nos detalhes, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. Como fazer, como trazer um representante da Portas Abertas nas igrejas? É fácil, me chama no Perguntou a Whats, Maressa, me Maressa chama Neves. no WhatsApp, vê a data da sua igreja, eu vou ver onde é que ela é, qual a data que você quer, e a gente ajusta. A gente tem equipe de representantes que trabalham com a gente, né, na nossa equipe, e também alguns que são voluntários, tá? Então, qualquer um de vocês que tem interesse em receber a Portas Abertas um dia na igreja, basta convidar, é bem simples, a gente ajusta a data, acerta direitinho e vai ser um privilégio. A gente quer muito fazer isso, sim. Benção, benção, muito bom. Mais alguma pergunta, meu povo e minha pova? Essa é a Fala, sua galera. chance, viu? Beleza? Deixa eu fazer uma perguntinha rápida. É, Claro, meu lindo. Pode perguntar. Vinícius falou aí da dificuldade da galera querer ouvir sobre sofrimento né, aquela coisa toda, e falar sobre a igreja perseguida e tudo mais. Eu queria falar um pouco especificamente sobre uma estratégia do que eu conheço da Porta Aberta. Não sei se a mais tem uma coisa semelhante, mas eu queria saber qual é o impacto que tem tido o dia da igreja perseguida, ou um dia assim, focal, digamos assim, que as igrejas focam nessa questão da oração pela igreja perseguida. Como é que tem sido esse engajamento? Vocês conseguem mensurar qual ferramenta que a mais tem semelhante ou com outro propósito que vocês possam trazer para a gente aqui? Fala, Então, Vini. que a gente tem feito, Emiliano, é criar ações estratégicas de mobilização locais, sabe? A gente, por exemplo, foi para Belo Horizonte e em Belo Horizonte a gente fez um giro em mais de 20 e poucas igrejas. A gente não tem um dia específico, a gente tem. Hoje a Mais representa a Missão Voz dos Mártires aqui no Brasil e eles têm nos motivado a gente ter, a partir desse ano aí, talvez o Dia dos Mártires, onde a gente consiga falar um pouco dos mártires ao redor do mundo, um pouco ao redor daquilo que a gente, dos mártires que nós temos servido, os mártires da nossa geração, mas a gente não tem um dia específico.
como o Portas Abertas tem, né, o Dia da Igreja Perseguida, que é um trabalho que já tem sido realizado durante já muitos anos, e a gente acaba sendo, às vezes, até convidado a participar E a gente por indica, algumas viu? igrejas, então a gente não tem esse dia, mas o que a gente tem feito é ir até essas igrejas para passar o dia com ela, para poder ouvir as suas dificuldades. A gente ouve relatos assim, quando se trata de igreja perseguida, e quando nós vamos nas igrejas, Emiliano, é de que vai jorrar sangue para tudo quanto é lado, de que vão passar fotos de cristãos decapitados e por aí vai. Mas a gente tem como missão trabalhado no seguinte maneira, de mesmo diante desse sofrimento, mesmo diante dessa dor que a gente sabe que existe com a igreja perseguida, a gente mostrar um olhar de esperança, mostrar um olhar de que o Senhor não perdeu o controle mesmo diante dessa situação. Então, nesse formato, a gente tem caminhado com as igrejas que são parceiras da Mais, de trazer essa conscientização de que mesmo diante da dor, do sofrimento, ainda há esperança, e essa esperança é Jesus. Mas, Matheus, eu acho que essa fala do Vinícius acaba somando com a tua pergunta, né, de que como é que tem sido feito para diminuir essa indiferença da igreja brasileira em relação à igreja perseguida. Uma excelente pergunta, e eu concordo contigo, viu, Matheus, que a gente ainda tem um nível de indiferença muito grande. Uma coisa interessante sobre o Dia da Igreja Perseguida, né, é que não é mais uma coisa da Portas Abertas. Eu acho que hoje isso já é uma coisa da igreja brasileira, né? De tão forte que se tornou, faz parte do calendário da igreja brasileira hoje. Eu acho que boa parte das igrejas minimamente interessadas em missão compactuam desse dia, né? É uma bênção. E a gente está chegando e eu queria até roubar o tempo aqui e dar uma dica para vocês que estão aqui na live. A gente vai fazer um evento aqui em Natal, no Dia da Igreja Perseguida, com um filme da agência missionária Luz em Ação, que também teve com a gente no último Connect. A gente tem um filme chamado Sepá, que é um filme que trata de uma história interessantíssima com a Guarda Nacional Iraniana e um dos comandantes da Guarda Nacional que tem uma irmã que é membro de uma igreja escondida, né, de uma igreja perseguida no Irã. E a trama é sensacional. Então, talvez seja um bom momento. O vídeo está disponível no YouTube e também está disponível, se o Gustavo puder colocar aí, no site luzemação.com. E você pode acessar esse filme e usar esse filme. Inclusive, Willy, Vinícius, se vocês quiserem conhecer esse filme, ele é uma estratégia bacana para vocês utilizarem como ferramenta durante o processo de vocês, ou no Dia da Igreja Perseguida, colocar aí no rol de ferramentas e instruções para que vocês possam utilizar. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Gente, que tempo precioso. Legal, o filme é É, bom, hein? Eu lembrei. É o que tem o Iago Martins, participa? é ele mesmo, é ele Legal. mesmo, é ele mesmo, Assisti, é muito exatamente bacana. esse. Muito legal. Pois é, Rui, e com muita alegria eu digo que esse filme foi todo gravado aqui na minha terra, viu? Olha Natal, no aí. Rio Grande do Norte, na verdade, numa cidade chamada Macaíba. Eu vou passar a bola aqui para a condução do trabalho final com o Gustavo. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma agenda que eu preciso cumprir para minha manutenção mental, espiritual também. Mas nossa, eu estou muito impactado. Muito obrigado, Willy. Muito obrigado, Vinícius. Gente, vocês hoje foram usados por Deus para encorajar a nossa vida. Muito obrigado por compartilhar e aproximar a gente. E acho que é a melhor palavra, né, Gustavo? Por conectar a gente com essa realidade. Isso. Meu querido, continue e termine com a gente, por favor, viu? Eu vou sair, mas eu vou sair deixando meu coração aqui com vocês. Eu estou muito feliz. E eu passo a palavra final aí para Gustavo e depois o Emiliano tem um recado importantíssimo para falar para vocês. Já está acabando, gente. Não vai embora, não. Eu vou porque eu realmente preciso, estou no meu limite. Mas eu agradeço muitíssimo essa preciosidade de estar aqui com vocês. Gente, Deus abençoe o Willy, Deus abençoe Vinícius e saibam que
nós somos parceiros de oração das missões aqui representadas. Um grande abraço. Obrigado, Guga. Tamo junto no próximo também. Valeu, Emiliano. Amo você, brother. Até a Valeu, Abraço, próxima. Rui. Valeu. tchau. Abraço e muito obrigado. Obrigado demais. Que agradeço. Pois é, gente. Foi sensacional ouvir todos vocês, ouvir tantas coisas que a gente às vezes nem imagina, né, distantes da nossa realidade, e saber que existe tudo isso acontecendo, saber que existe todo esse trabalho, essa oportunidade de se conectar. A nossa intenção aqui é essa mesma, que a gente possa conhecer diferentes áreas da missão de Deus, pessoas que estão atuando, e o principal, né, é que vocês que estão ouvindo isso, busquem também se envolver, participar. A gente fala de vários assuntos, a cada mês estamos conectados falando de um tema, e o Vocari tem outras ferramentas e eventos também para conectar você com a missão de Deus. E eu vou já concluir esse tempo aqui chamando o Emiliano para falar para a gente sobre os eventos do Vocari, que a gente vai ter em diferentes cidades, o Voc Day, o Dia da Vocação. Antes, só quero lembrar vocês de estarem com a gente ali na comunidade do Vocari no WhatsApp. Eu mandei o link, mandei também agora o link do Connect, onde vocês podem conhecer outras oportunidades, e vocês a continuarem buscando se envolver, buscando esses contatos. Foi uma bênção contar com o Willi e o Vinícius aqui hoje. Estou muito feliz por poder ouvir de vocês e quero pedir, né, para o Senhor abençoar vocês, seu trabalho. A gente vai estar lembrando em nossas orações. Agora eu peço para o Emiliano falar um pouquinho para a gente sobre esses eventos. Fala galera, graça e paz, como é que vocês estão? Espero que igualmente se sentindo muito abençoados como nós estamos aqui também, de ter visto e ouvido, né, tudo que a gente ouviu hoje. Glória a Deus por isso. Então, eu queria aproveitar para falar para vocês que a gente está fazendo, promovendo aí o Dia da Vocação, né, o Voc Day, que vai estar presente em 4 regiões do nosso país, 4 locais, na verdade, né? 3 regiões. Nós vamos estar em Campina Grande, na Paraíba, nós vamos estar em Macaé, no Rio de Janeiro, em São Paulo, capital, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tudo isso falando sobre vocação, um dia inteiro de programação, onde o jovem vai ter a oportunidade de se conectar com a missão de Deus através do que já está sendo feito com organizações assim como a Portas Abertas e a Mais, né? Pessoas que já têm experiência missionária para compartilhar, já tem o caminho traçado para aqueles que querem servir, se identificam com essa determinada área. Então, é uma oportunidade para você realmente entender e conhecer um pouco mais da sua vocação. Lembrar que os dons e talentos que Deus colocou na sua mão não foram à toa, foram para poder servi-lo, honrá-lo, engrandecê-lo, né, e contribuir com o avanço do reino. Então, a gente não está aqui no mundo a passeio, como diz a missionária Nauzira. Então, a gente está aqui para se encaixar na missão de Deus e a gente ora para que Ele não nos deixe de fora dessa. Então, é nessa perspectiva que a gente quer convidar você para estar participando com a gente. Em momentos como esse, só que um pouco mais amplos, né? Porque tem mais programação, mais tempo para a gente se reunir, mais pessoas para a gente debater. Então, tem pequeno grupo, oficina, insight, mesa redonda, programa, a plenária em si, com testemunhos, com uma palavra impactante. A gente tem a possibilidade de vivências missionárias, dependendo do local do evento. Então, assim, você ter um ambiente como que a gente chama de Voc Village, para você conhecer as organizações, se parar no stand, conversar, trocar uma ideia. Então, é muito rico, né? É uma oportunidade muito boa. Então, se você puder, chega junto. Primeiro, segue a gente no Instagram, né? Vocário Brasil. Fica por dentro da nossa programação, olha lá os links, faz a sua inscrição. Tenho certeza que vai ser muito abençoador para a sua vida, assim como um dia já foi para mim e tem sido continuamente, né? Glória a Deus por isso. Mais uma vez agradecer nossos amigos que estão aqui, né? O William e o Vinícius por dispor do seu tempo e seu conhecimento e sua vivência conosco. Foi muito bom. Que Deus continue abençoando vocês, né? Próxima vez que eu estiver passando por São Paulo, eu só dou um pulinho aí, viu, ele para conhecer Por favor, E vem quando eu for tomar em um café com a Curitiba, que eu gente não aí. conheço ainda, também farei o mesmo aí na Missão Mais, né? A gente estava querendo muito, inclusive, que o pastor, meu Deus, fugiu agora o nome, o presidente, o fundador da Mais, pastor Maia.
tivesse com a gente lá no Vocário lá do Rio Grande do Sul, mas ele coincidiu, já a agenda já estava programada. Mas é assim, meus irmãos, a gente vai junto, movimentando e realmente fa- vendo e contemplando o agir de Deus por onde a gente passa. Isso é muito bom. Então, vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento e nós nos encontramos no próximo Connect Talk, sempre nas últimas segundas-feiras do mês. Então, já fica ligado, sempre uma temática diferente, sempre organizações diferentes, trazendo reflexões bem legais para a gente aqui, tá bom? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, pela vida de cada um aqui presente, Pai, pelas organizações que se disporam a mais, a portas abertas e outras que já participaram de momentos como esse. Que o Senhor continue abençoando a obra missionária, levantando, Senhor Deus, trabalhadores, porque a seara é grande, Senhor Deus, mas os trabalhadores são poucos. Então, que o Senhor reforce as equipes dos teus servos, que o Senhor renove os seus ânimos, a sua força, o seu vigor, para que eles possam realmente continuar servindo a Ti com excelência, com alegria, com amor no coração e ser bênção, Deus, através da mobilização, do preparo, da conscientização missionária por onde eles passarem. Abençoa o movimento Vocária, que ele consiga também abençoar a vida de outros jovens por onde passar e que o Senhor possa usar cada um que ouviu essa ministração de hoje, essas dúvidas, essas informações, como um difusor, Deus, do conhecimento, para que as pessoas realmente entendam, orem pela igreja perseguida, tenham, Deus, compaixão, tenham, Deus, empatia por tudo que aqueles cristãos, nossos irmãos em Cristo, passam, Deus, pelo simples fato de quererem professar a sua fé, de lerem a sua Bíblia, realmente precisa fazer tudo às escondidas, uma atenção constante, Pai. Oh, Deus, nós clamamos a Ti de forma, Deus, fervorosa nesta noite, Deus. Venha abençoando esses irmãos das igrejas perseguidas. Que o Senhor renove o seu ânimo, Deus, dê a ele a força, Deus, a convicção necessária para que eles possam permanecer firmes, negando muitas vezes os seus laços familiares, negando muitas vezes a possibilidade de trabalho. Senhor Deus, como é severo, Senhor Deus, as consequências na vida deles. Mas nós sabemos que o Senhor é galardoador daqueles que o amam, Senhor, e que o Senhor os recompensará, que o Senhor os abençoará, e o Senhor já está abençoando. E nos usa também, Deus, para ser instrumento de bênção na vida deles, da forma que o Senhor quiser. Sei que nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Até Amém. mais. Obrigado, Emiliano. Valeu. Obrigado.